Quando se fala em planejamento no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, todo mundo quer chorar, sai correndo, porque é muito desafiador na hora de planejar. Alta demanda do serviço. Dois, muita gente não sabe por onde começar e como fazer. 3, já está estigmatizado que planejamento é cansativo, é muito texto e muito generalista. E aí vão surgindo muitas outras dificuldades, a gente vai procrastinando e chega um momento que o planejamento precisa sair e sai de qualquer jeito. Então, é possível planejar de forma dinâmica e criativa? É possível. Partindo do pressuposto que no caderno de orientações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, disponibilizado no site do MDS, vocês já têm toda a parte de eixos e percursos, onde eles norteiam, já dão um embasamento dos objetivos e das competências que precisam executar dentro do serviço. Ele está direcionado para 0 a 6 anos, mas é possível utilizar também nos serviços de outras faixas etárias, de 6 a 14, das juventudes, intergeracional e dos idosos. Algumas particularidades terão e adaptações por conta das faixas etárias, mas é completamente possível utilizar diante da flexibilidade que tem e das temáticas que eles abordam, que são temáticas da integralidade do ser humano e que a gente precisa desenvolver mesmo dentro do serviço de convivência diariamente com os nossos usuários. Partindo desse pressuposto e pegando o cartão de competências e objetivos dentro do caderno de orientações, na página 197, o que nós temos aqui de orientação são os eixos eu comigo, eu com quem cuida de mim, eu com os outros e eu com a cidade. E nesse caso, considerando que o cartão vocês conseguem também fazer a impressão, utilizar o A4, mas ele não dá tanta flexibilidade no momento de colocar o planejamento em equipe, de cada um e colocando as suas ideias e as suas sugestões. Então, eu acabei montando as cartas, o baralho de competências, exatamente com os mesmos eixos, com as mesmas temáticas, mas para trazer essa mobilidade de planejamento. E aqui nós vamos falar de um planejamento um pouco diferente do que estamos acostumados, que é o planejamento inverso. O que se faz muito dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Nós temos muitas oficinas, que é o que chama a atenção dos nossos usuários. Porém, as oficinas elas não podem ser fim, elas não são profissionalizantes, elas não são somente o atrativo. Nós precisamos trabalhar o fortalecimento, a convivência, direitos e deveres e tudo mais dentro do serviço. Partindo disso, nós podemos pegar alguns ganchos e fazer um planejamento inverso, pegando uma temática, uma oficina que seja o chamariz aí dos seus usuários dentro do território, dentro daquilo que vocês já sabem e conhecem dos usuários de vocês, e utilizar como forma de planejamento em equipe para trazer essas temáticas para dentro desse espaço, com a garantia de que os usuários irão participar efetivamente. Nesse caso, eu peguei uma temática que, pelo menos na minha vivência e experiência, é completamente aclamada por todos os usuários e, assim, precisava ter, e a gente já tinha algumas estratégias para não ter muito conflito de não frequentarem o serviço e as outras atividades e ficarem só nessa, porque se deixar eles queriam só essa oficina, que é a oficina de futebol. E quando se fala da oficina de futebol, tem muito a questão de, nossa, mas é esporte, mas é futebol, se eles querem fazer futebol, eles têm que ser inseridos numa escolinha profissionalizante, e tem a questão do enraizamento, né, e de toda a história do futebol aqui no Brasil, e das comunidades, dos jogadores que acabam saindo de comunidades e que se tornam aí jogadores excelentes da seleção brasileira e tudo mais. Então, diante desse histórico, o nosso público, ele tem mais afetividade com o esporte e mais motivação para isso também, como se fosse a maneira de vou jogar muito bem para também conseguir alcançar e sair dessa realidade que eu tenho da comunidade e virar um jogador de futebol famoso. Muitos dos nossos usuários tinham essa visão, esse desejo, esse sonho, né? Então, por que não trabalhar isso com eles? E trazer também um pouco para a realidade de quantos jogadores que ficam realmente famosos, que ganham muito dinheiro, e quantos outros que têm talento, mas que não conseguem a oportunidade. Então, é de colocar eles nessa realidade também, trazendo para uma temática
que eles se interessam, que eles frequentam, não tinha praticamente falta nesse dia, e que o educador e toda a equipe consegue desenvolver outras temáticas dentro dessa oficina. Então, de forma prática, aqui eu coloquei uma imagem de um campo de futebol para ficar aí engraçadinho, mas vocês podem também deixar aqui no quadro branco. Já deixei algumas coisas semi-prontas para a gente não se estender muito, porém, como faremos? Nós vamos avaliar aqui a parte dos eixos. Então, o que a oficina de futebol, ela pode trabalhar? Responsabilidade. Então, vamos jogar ela aqui para o campo. Ela vai entrar em campo. Responsabilidade. Resiliência. E nesse caso, é importante que a equipe ou o educador, se ele estiver planejando sozinho ou com um pedagogo, que seria o ideal também de ser feito, que vá colocando isso sem muito filtro nesse momento, de colocando o que você entende que vai ser, que consegue trabalhar dentro da oficina, porque depois que a gente vai colocando as cartas em campo, nós também vamos colocando anotações e ideias para ir afunilando e chegar também no plano de percurso que vai ser trabalhado oficialmente aí já, né, tudo certinho com as ideias, mas que fique aqui as ideias também para novos planejamentos, para novas propostas, porque os próprios usuários também vão trazendo isso no dia a dia, no decorrer das oficinas. Podemos trabalhar o autocontrole. Quem entende de futebol pode até, né, no caso do educador que vai estar fazendo a oficina, ele consegue até colocar aqui as cartas em campo como é que fala? Na parte dos jogadores aí, enfim, não sei, eu não entendo, então vamos ver o que é mais aqui que a gente consegue trabalhar. Autoestima. Autoconfiança. Nesse caso, aqui no eixo, quem cuida de mim, não engloba nenhuma delas, então a gente pula. Mas aqui no eu com os outros, cooperação. Respeito. Sociabilidade. No eu com a cidade, pertencimento. Tô colocando algumas, tem mais aqui, mas direitos e deveres. Então, aqui são as ideias daquilo que, batendo o olho ali nas cartas, eu considero que a oficina de futebol consegue trabalhar dentro dos eixos e das temáticas. Então, aqui a gente vai ter o eixo eu comigo, o eixo eu com os outros e o eixo eu com a cidade. Então, aqui eu já posso, inclusive, colocar, já ir preparando o meu planejamento e deixar ele aqui com eixos. Então, eixos. Eu comigo. Eu com os outros. E eu com a cidade. Então, a gente faz uma baguncinha e já vai organizando. Eu peguei também esse modelo do plano de percurso de grupo, também lá do caderno de orientações de 0 a 6 anos, mas não é obrigatório utilizar ele, eu peguei ele como uma forma aqui de exemplificar. Vocês podem fazer um texto corrido, vocês podem deixar ele só aqui, depois formatar do jeito que vocês querem, mas eu achei essa proposta também bem legal de trabalho. Nesse caso da oficina de futebol, num planejamento inverso, trazendo para a realidade do meu serviço, a oficina de futebol ela acontecia uma vez por semana. Então, tinha o time dos adolescentes, tinha o time de 6 a 9 anos, tinha o time dos adolescentes, né, dos jovens, e tinha o time feminino. Então, cada time tinha
sua oficina semanal, e eles participavam, mas tinham alguns critérios também de participação. Então, a gente já sabia que quando entrava na oficina, a gente fazia o planejamento semestral. Então, o planejamento semestral já ficava pronto para a execução das atividades, englobando também as temáticas que precisavam ser trabalhadas dentro do serviço, sempre considerando a oficina como um meio e não como um fim. Né? Então, ela é um meio para fortalecer os vínculos, para estabelecer a convivência, para falar dos valores e de regras e de uma série de coisas. Então, era assim que a gente usava a oficina de futebol. Tínhamos o espaço também, então isso facilitava muito. Nós tínhamos uma quadra coberta de futebol de salão, onde eles conseguiam jogar dentro da instituição. Eu sei que não é a realidade da maioria das instituições, que precisam de um espaço no território, na comunidade, do deslocamento, a autorização para sair do serviço. Então, também são várias coisas que englobam aí para vocês pensarem no planejamento de vocês, sempre considerando a realidade do serviço e a realidade do território em que esse serviço está inserido. Porque se vocês não têm quadra, se vocês não têm um espaço, não tem mesmo como disponibilizar esse tipo de oficina. Teria que considerar uma parceria com algum local seguro, onde eles também conseguiriam ir. Tem a questão de não estar dentro do serviço e a responsabilidade dos educadores de estarem com as crianças fora do serviço, a autorização dos responsáveis. Então, são várias as particularidades que acontecem, que é sempre importante ficar atento antes de pensar numa proposta de atividade também. Então, por isso que eu reforço, estou trazendo uma realidade que eu vivi, por isso que é muito mais fácil aqui de pensar na forma que eu estou pensando. Por isso a importância das adaptações e da integração da equipe também, em saber quais são os limites ali da OSC ou do CRAS em que o serviço de convivência está atuando. Nesse caso, quando a gente fala aqui em trabalhar responsabilidade e direitos e deveres, eu vou até jogar as duas juntas aqui, tem uma particularidade que nós trabalhávamos também com eles, que era o seguinte: obrigatoriamente eles precisavam ir todos os dias da semana, então de segunda a sexta-feira eles iam no serviço, cada dia da semana era um tipo de atividade diferente, e aí tinha o dia específico da escolha deles pro futebol. Geralmente nós colocávamos sempre mais pro fim da semana, porque uma das questões que a gente trabalhava muito com eles era a responsabilidade e os direitos e deveres, onde eles precisavam frequentar pelo menos 3 dias na semana para ter o direito de participar da oficina, visto que era uma oficina muito visada e concorrida. Então, a gente conseguia conversar com eles também sobre essa questão da responsabilidade, dos contratos de convivência. Então, aqui vocês já começam a trabalhar, antes mesmo dessa oficina inicial, os contratos de convivência, os termos, né, do funcionamento do serviço e participação do serviço, das faltas não justificadas, do comportamento. Então, a gente ia colocando com eles algumas estratégias, né? Então, aqui é traçar estratégias de participação com responsabilidade perdi aqui. E direitos e deveres. Então, eles têm o direito de participar, eles estão ali inseridos, né? Mas eles também têm os deveres, que aí estão dentro, englobando dentro do termo de compromisso ali, do próprio serviço, do funcionamento desse serviço, do período em que precisa estar. Então, a gente precisa também ter esse controle. Não é oba-oba, hoje eu vou, amanhã eu não vou, porque tem essa questão da violação de direitos, né? Então, a gente precisa estar ali acompanhando para poder conseguir executar o trabalho. Então, aqui já entraria, nós já puxaríamos esse gancho com direitos e deveres. Aqui nesse caso, vamos ver o que mais. Conscientizar também, eu deixei alguns prontos, conscientizar que não é escola profissionalizante. Então, por exemplo, que não é que eles estão indo para uma escolinha de futebol e eles vão sair jogadores oficiais de futebol.
Não, é um esporte onde vai trabalhar a cognição, coordenação motora, o convívio, o trabalho em equipe e tudo mais, mas eles não vão sair jogadores de futebol profissionalizantes. O que acontecia? No local, né, onde eu atuava, existia algumas escolas oficiais, de times oficiais, né, de futebol, e nós tínhamos parceria. Então, o que acontecia? Alguns adolescentes que se destacavam mais, que de fato jogavam e que queriam muito, que traziam, né, essa realidade pra gente do desejo de se tornar jogador de futebol, nós conseguíamos essa parceria, chamávamos os responsáveis, e nesse caso, acabávamos encaminhando esse adolescente para a escola de futebol oficial de um dos 2 times que tem aqui no município, que é a Ponte Preta ou o Guarani. Então, a gente conseguia daí com que eles fossem inseridos nesse time. Mas também tinha a questão de contratos de convivência e de participação no serviço de convivência. Então, eles 2 vezes por semana, como eles eram encaminhados, 2 vezes por semana nós sabíamos que eles estavam lá no time oficial. Nos outros dias da semana, eles precisavam estar no serviço de convivência. Então, a gente também fazia toda essa intermediação de saber se eles estavam frequentando lá, e a escola também de saber se eles estavam frequentando o serviço de convivência. Era um acordo feito para que eles também conseguissem se organizar e ter a participação em ambos os serviços, para não ter os direitos violados e também terem a oportunidade de participar do time, e dava muito certo. Então, é importante esclarecer isso, que aqui nesse caso eles tinham essa oportunidade. Na parte de autoconfiança, a gente também consegue trabalhar nessa questão deles se sentirem pertencentes e autoconfiantes mesmo de, nossa, participo de um time, eu consegui, então, nesse caso, a parceria com uma escola de futebol, a questão da autoestima também, né, deles trabalharem o autocontrole, porque a maior parte dos conflitos acontecem muito nos jogos entre eles, então a gente conseguia trabalhar e focar muito essa questão do autocontrole com eles. O respeito, né, com os demais colegas e a cooperação com o time, respeito com o time adversário, ser sociável, né, o pertencimento, porque eles se sentiam daí pertencentes também ao serviço, e isso fazia com que engajassem mais e que fossem mais participativos também, outras propostas de atividade. E partindo desse pressuposto, que eu coloquei algumas ideias, deixei algumas outras aqui, nós conseguimos o quê? Conseguem lidar com as situações desafiadoras do jogo, os treinos, né, eles precisam ter paciência, eles precisam respeitar o processo, porque a partir do momento que eles estão ali nessa oficina, eles não vão simplesmente pegar a bola e só jogar. Não é um jogo que, eu pego a bola e jogo aqui de qualquer jeito e tá tudo certo. Não, o educador, ele vai trabalhar a coordenação motora, ele vai fazer os treinos necessários que precisam fazer, ele vai ensinar os passes, ele vai vai treinar todo mundo no gol, vai treinar todo mundo em determinada posição, para depois avaliar, e aí pode criar, depois ele vai constituir aí os times entre eles, e não ficavam times fixos, são times que eles iam fazendo rodízio aí também para aprenderem a jogar com todos, não tinha, porque senão entra naquele conflito de você é ruim, não quero você no meu time. Então essas coisas precisavam ser muito bem pontuadas, sentar com eles, conversar. Então, o que acontecia dentro da oficina? Num período de 1h30 de duração, é possível fazer o quê? Faz o treino, né? O treino de posição e tudo mais, aquecimento, disponibiliza um tempo de jogo, então, sei lá, 20 minutos, 30 minutos de jogo, e aí finaliza com uma roda de conversa. Então, nessa roda de conversa, daí o educador vai trazer todas essas temáticas, o que aconteceu, que conflito que teve, por que teve, por que o outro xingou, por que agrediu, por que não aceitou no time. Então, é um momento que o educador consegue sentar com todos eles, conversar e fazer toda a reflexão daquilo que aconteceu. Então, o esporte em si, esse esporte em si, trazia N reflexões dentro da oficina, onde era possível trabalhar essas temáticas importantíssimas na sociabilidade, na convivência, no fortalecimento de vínculos deles.
E aí a gente consegue puxar outros ganchos, né? Que daí aqui, então, roda de conversa. Eu vou até colocar esses aqui já, para posicionar aqui com vocês. Então, o que nós conseguimos aqui? Conseguimos puxar, então, para uma roda de conversa, toda a finalização, né? Além disso, a gente consegue trazer para a realidade deles, como é a relação deles no bairro, né? No território em que eles moram, na comunidade. Como tem campo, eles jogam futebol, aonde eles jogam, se não tem, se na escola eles têm a oportunidade, quais são os outros espaços que eles utilizam na cidade para jogar. Então, a gente também consegue trabalhar isso. Nós conseguimos pensar nas propostas de visitação ao museu. Então, vamos falar de Eu com a Cidade. Então, vamos fazer a visitação no Museu do Futebol, só que o Museu de Futebol fica em São Paulo. Como a gente faz? Então, o que a gente precisa pensar? Mas pode ser uma proposta de atividade também para eles entenderem mais da história. Também, campeonato com outras OSCs, né? Que os próprios usuários mobilizem esse campeonato. Que eles pensem que outras OSCs, que outros amigos que eles têm em outros ambientes e que eles consigam fazer o campeonato. Então, de também trabalhar isso, de conhecer, né, as confederações, os times que existem. Então, na cidade, no caso aqui de Campinas, a cidade tem 2 times. Então, quais são as oportunidades que esses times dão? Dá mais facilidade para conseguir realizar o sonho de ser jogador? Não dá? Como que funciona? Também de buscar, né, os vídeos e histórias dos jogadores, né, brasileiros que ficaram famosos, que jogam na seleção, como que foi esse processo também para eles. Então, pesquisar ali no YouTube, fazer um dia que não vai descer para quadra, vai ter mais esse momento histórico, né, de reflexão, de pensar a história do futebol, as oportunidades, enfim. Então, aqui vai conseguindo trabalhar várias temáticas, né, aqui dentro do campo. Vou até apagar aqui São várias temáticas dentro do campo, utilizando as cartas, utilizando os post-its, fazendo algumas conexões. Então, aí eu quero brincar aqui também, vou colocar uma bola de futebol. E aí a gente consegue montando um cenário, né, da oficina que nós vamos planejar. Então, é um planejamento inverso. Estou deixando de cumprir com a regulamentação, com o que é necessário para trabalhar dentro do serviço de convivência? Não estou. Estamos falando de uma oficina esportiva, mas também estamos falando de convivência, de fortalecimento, trabalhando pontos essenciais para que essas crianças e esses jovens entendam, né, todo o processo, que não é só um simples jogo, um joguinho ali, uma bola, e tá todo mundo ali solto. Não é essa a proposta. Partindo disso, colocando todas as ideias, deixando aqui muito sem filtro, porque eu não sei se eu vou conseguir, por exemplo, ir para o Museu do Futebol, mas eu coloquei aqui. Aí a gente joga o que precisa ser providenciado. Então, vamos jogar aqui nas ideias o que precisa ser providenciado para que a gente consiga alcançar aquilo que pensamos. Então, para pensar no Museu do Futebol, preciso pedir um ofício solicitando a entrada gratuita, a verba para o ônibus, a verba para lanches, pensar numa data, as autorizações de saída dos responsáveis. Para o campeonato, o que a gente precisa pensar? Precisa conseguir patrocínio de camiseta, medalha, troféu, porque daí a gente está também falando de mobilização com outras OSCs, com outros territórios, ônibus, de repente, para chegar num local aonde vão jogar. O que eu preciso ter de material para providenciar essa oficina? Então, eu preciso ter bola, preciso ter trave, preciso ter rede, preciso ter espaço apropriado, preciso ter cone. Então, tudo que precisa também fazer o levantamento, caso não tenha, né? Caso seja uma oficina nova que estejam pensando. Então, a gente consegue, a partir de uma temática final, já sei o que é que vai ser feito, mas eu estou trabalhando muitos outros aspectos. E aí, aqui, nesse modelo de percurso, é possível, então, passar para cá. Então, aqui, nos eixos eu comigo, eu com os outros, quais são as competências e objetivos que vai ser trabalhado nesse percurso. Então, daí vai colocando a atividade, ela vai ser
mensal, se for uma atividade pensada que vai acontecer em 4 semanas, coloca aqui. Nesse caso, nessa oficina, não, ela vai acontecer no semestre, uma vez por semana. Então, eu tenho muitas coisas a serem trabalhadas e aí pegar de ganchos para ir trabalhando com eles. E, de fato, pensando em toda essa demanda aqui, é uma demanda grande que dá para os 6 meses tranquilamente, porque tem uma série de estratégias aí que precisa ser feitas para conseguir chegar no objetivo final. E aí uma coisa importante é sempre que o educador tenha, né, essa visão do início do percurso. Então, como esses usuários chegam nessa oficina, como eles entram, como que eles pensam sobre, e o final do percurso, como é que ele avalia esses usuários no final do percurso, como é que tá, né? E é isso. Não vai depender muito da temática que vocês vão trabalhar para vocês entenderem se a atividade ela vai ser executada em 2 semanas, em 1 mês, em 1 semestre, o ano todo, que a gente já teve trabalho que foi iniciado no começo do ano e finalizou, né, no fim do ano. E essa questão da rotatividade dos usuários, como fica. Então, do educador ter esse conhecimento, dos técnicos de referência terem esse conhecimento, e também as reflexões, né, do trabalho da equipe também. Como a equipe em si, qual foi o apoio que esse educador teve também, dos técnicos, como ele se sentiu no início do processo, como ele se sentiu no final do processo, porque vai dando maior conhecimento até e mapeando as mudanças que precisam ser feitas, o que funcionou, o que não funcionou, porque quando a gente colocar as ideias aqui é muito tranquilo. A questão é executar essas ideias. Muitas das vezes nós somos impedidos por N situações, por N coisas que acontecem. Então é importante a gente pensar, repensar, não deu para fazer nesse semestre aquilo que eu pensei, então vamos tentar jogar para o outro, vamos ver se a gente ganha mais tempo, como vai ser ou não estão aderindo a essa temática, então vamos mudar a temática, enfim, são N situações. No caso desse exemplo que eu trouxe, tem essa questão de que nós tínhamos os grupos formados, acabavam se formando grupos específicos, não tinha muita rotatividade na oficina de futebol, era raro acontecer, então o educador ele podia fazer um acompanhamento bem legal assim com os usuários por conta da participação e do entendimento deles, mas também tínhamos outras oficinas que a gente tentava e tinha que repensar, mudar a estratégia, mudar a proposta porque não funcionava, então depende muito de avaliar também esse funcionamento. Então aqui foi um pouquinho do que eu trouxe de uma forma de planejar um pouquinho diferente, né? O planejamento inverso, então já tendo o objetivo final e aí a proposta dentro desse objetivo, que outras coisas a gente pode trabalhar. E aí usando então as cartas do baralho de competências que eu montei para deixar esse cenário aí um pouquinho mais dinâmico, mais divertido de planejar, porque para nós profissionais também é importante termos outros vieses, né, outras percepções e outros formatos de fazer diante de um trabalho tão denso, tão desgastante, que a gente também possa brincar um pouquinho no momento de pensar em coisa séria. E fico por aqui, peço que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, e se você gostou do baralho, eu tenho aqui no link da descrição o link para você ter acesso, e se quiser adquirir ele, tá aqui embaixo então, e até a próxima!